Da edição. Esse vídeo eu queria dizer o seguinte, eu queria explicar a conjuntura desse termo politicamente correto. Vixe, que vídeo difícil de fazer, queridagem. Bora! Bora, queridagem! Quero me lembrar de um negócio que pra mim é uma história que eu já contei tantas vezes, mas pra mim é uma história importante. Eu vivi um tempo nos Estados Unidos e eu tava conversando lá com um companheiro, um brother meu, até meu amigo até hoje, o Craig Carpenter, que trabalha com áudio... Gostou do nome dele? Craig Carpenter. Eu vou mandar esse vídeo pra ele, não vai entender nada, mas vai achar massa. E ele é um caba negro. E nos Estados Unidos, o povo negro refere-se a si mesmo como African American, como se fosse afro-americano ou africano-americano. Eu falei, pô, Craig, que African American, velho? Não tinha um nomezinho melhor, não? African American, nome grande, nome difícil. Por que não chama só de negro? Aí ele olhou assim pra mim, bem carinhoso, e disse, Ivan, na história dos Estados Unidos, já chamaram a gente de crioulo, já chamaram a gente de macaco, já chamaram a gente de tudo. Então agora que a gente resolveu como é que a gente quer ser chamado, eu acho que você devia aprender. Aquele pra mim foi um momento muito grave. Eu disse, poxa, realmente, quem sou eu, dentro da minha insignificância, né, um homem lido como branco, de outra cultura, de outra classe, chegar lá e dizer como é que eles devem se chamar a si mesmos. Porra, vamos começar dizendo que o idioma, as linguagens, elas são dinâmicas. A gente não fala hoje do mesmo jeito que se falava na época da colonização. No Recife hoje se fala diferente do que se falava há 10 anos. Isso em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, o inglês que se fala hoje não é o inglês da época da Guerra Civil. De onde é que surgiu esse negócio de politicamente correto? Um momento na história do mundo, particularmente no governo Bill Clinton nos Estados Unidos, em que, não sem razão, mas foi-se dado muito valor para a forma com que as coisas são ditas. E começou-se a falar desse termo chamado politicamente correto. E aí era o seguinte, tal palavra pode, tal palavra não pode. Isso aqui está proibido, isso aqui está permitido. Claro, isso também é política. A gente não vai dizer que isso não é política. Mas isso não pode ser imposto. Quando um governo procura, mesmo que de forma fraterna, impor formas de falar as coisas, muita gente que é contra o sistema ou que se posiciona de forma rebelde, vai ser contra aquilo ali, vai dizer, não, só porque o governo está dizendo, eu não vou dizer, porque o governo não vai me dizer o que é correto e o que não é correto. E algumas pessoas começam a ter muito orgulho de serem politicamente incorretos, porque ser politicamente incorreto é ser antissistêmico. Vira o contrário. Então, a partir daí, o termo politicamente correto começou também a ser mal visto. Quando acontece isso, algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas começam a achar graça, elas começam a chincalhar, elas começam a fazer piadas do que pretensamente é politicamente correto. Começou a haver meio que um preconceito contra os termos que são protagonizados pelos sujeitos que lutam por direitos. Isso é muito ruim para o diálogo. Por exemplo, a pessoa com deficiência, que hoje todos e todas chamamos pessoa com deficiência. Foi um termo cunhado por elas próprias. E qual é a chave, por exemplo, do nome pessoa com deficiência? Por que não deficiente? É porque esse segmento, as pessoas que lutam por direitos nesse segmento, gostam de serem chamadas pessoas, que nunca tinham sido chamadas antes. A língua não é morta, a língua não é estática. A língua não foi feita num determinado ano e precisa continuar como está. Se as pessoas hoje não são mais chamadas de aleijadas, é porque se convencionou, não foi porque governo nenhum disse, é que esse termo é um termo chulo, um termo feio, um termo que coloca as pessoas numa situação de inferioridade. Agora, por conta disso, você estando num debate em que alguém fala, precisamos lutar pelo direito dos deficientes. Você não pode travar o debate ali. Você não pode achar que porque você chegou antes naquele objeto, que é reconhecer que as pessoas com deficiência querem ser chamadas de pessoas, você é superior àquela outra pessoa que ainda não chegou naquele teu linguajar, mas que já está lutando por direito do jeito que ela acha. Agora, ao mesmo tempo, a gente compreende que ninguém mais tem capacidade de chegar num debate público e chamar ninguém de aleijado. Porque a língua sobreviveu e a língua se modificou desta forma. E não é novidade que, historicamente, alguns grupos da nossa sociedade que eram discriminados começassem a se referir a eles e a elas mesmos e mesmas de forma distinta do que o opressor se referia. Então vamos continuar ouvindo o movimento negro para que a gente perceba que algumas palavras que a gente fala, ou alguns termos que a gente fala, nós poderíamos falar de outras formas para que não fossem reproduções do racismo. Quando a gente fala isso precisa ser negritado, ao invés de isso precisa ser esclarecido, isso tem conteúdo político. Eu não estou falando do jeito certo. Eu estou falando do jeito que movimentos que lutam por direitos começaram a optar para propor uma mudança no jeito de falar as coisas. A língua é viva, ela vai mudando a partir do nosso exemplo, da nossa prática.
E mais na frente, você aprende que pessoas homossexuais preferem ser chamadas de uma determinada forma e não gostam de ser chamados por outras pessoas com nomes que remetem a animais, por exemplo, que são muitos. Se você assume na tua língua, no teu jeito de falar, no teu jeito de escrever, um comportamento diferente e tu dá esse exemplo, tu explicita isso, tu tá fazendo um papel massa. Por exemplo, denegrir. Denegrir a gente usa há muito tempo, mas denegrir quer dizer tornar negro. Quando você aprende isso, é difícil você ficar repetindo, como se fosse uma coisa besteira. Mas se você ainda não aprendeu, não dá para ser cobrado. Não é mesmo? Um programa de índio é um programa ruim? Eu já fui para tantas festas em povos indígenas que eram programas fantásticos. Fulano foi pra lista negra. Por que eu não posso dizer de outro jeito? Por que eu não posso dizer lista suja? Eu tava lendo jornal esse dia que tinha assim, Noite Negra. Eu pensei que era uma festa de maracatu. Noite Negra, naquela nota de jornal, era uma noite em que tudo deu errado numa determinada localidade. Eu não acho bacana, velho, dizer isso. Agora eu vou dizer que o jornalista vai ter que ser processado porque disse isso? Não, deveria. Deveria aprender, né? É experiência, é exemplo, é prática, tá ligado? Vamos aprender sim. Vamos procurar todos e todas, em todos os momentos, traduzir no jeito da gente falar o mundo que a gente quer construir.